tudo bem? Boa noite. Obrigado por você que está aí pela primeira ou pela segunda vez para acompanhar este curso, Quando os Pastores São Leões, interpretação verso a verso do Salmo 53. É o segundo encontro de uma série de 3, já tivemos um encontro na semana passada, e nesse encontro da semana passada nós lemos o texto inteiro e o estudamos do verso 2 até o verso 5. A previsão para hoje, então, é eu fazer um breve resumo e uma recapitulação do que a gente viu na semana passada e a gente enfrentar o verso 6, um verso de difícil interpretação. Depois que a interpretação está pronta, fica mais fácil, mas a interpretação desse verso não é uma interpretação fácil, a despeito de que a tradução não é muito difícil. Na semana que vem, o terceiro e último encontro, nós vamos fazer de novo uma recapitulação do que a gente viu e finalmente enfrentar o verso 7. O verso 7 é um pedacinho em separado do Salmo. Na verdade, o Salmo está dividido em 3 sessões, do verso 2 ao 5, uma sessão. Depois o verso 6, outra sessão. E finalmente o verso 7, a terceira e última sessão. Estão separados sintaticamente, gramaticalmente, mas estão interrelacionados em função da temática que levou à elaboração do texto. Então eu vou começar fazendo uma recapitulação breve do que a gente viu na semana passada e começo lembrando os objetivos do encontro. São 2 objetivos. Na verdade, o que me afeta mais é compartilhar o processo de interpretação, ensinar o processo de interpretação. Porque o processo de interpretação, a técnica, isso deve ser democratizado, porque as pessoas pegam esse procedimento e o aplicam, aprimoram, corrigem. Já o segundo objetivo, que é fazer um exercício de interpretação do Salmo, isso é um exercício, pode estar equivocado, eu posso estar partindo de pressupostos equivocados, posso estar praticando de modo inadequado as técnicas de interpretação. Então, eu não sou partidário da relatividade nesses aspectos. Eu acho que a interpretação histórica do texto é uma só. As pessoas podem interpretar do jeito que quiserem o texto, mas o autor escreveu uma coisa, não 2, nem 3, nem 4, nem 5. E o que a gente está tentando é uma compreensão histórica do texto a partir do que teria querido dizer o seu autor. Então eu posso estar equivocado. Então a minha concentração maior é no processo de democratização dos procedimentos de interpretação. E eu disse na semana passada que, no fundo, disso depende 2 variáveis fundamentais. As demais são secundárias, não descartáveis, mas não são centrais. Central, acima de tudo, é a tradução do texto. Sem uma tradução adequada, tudo o que se fizer depois é irrelevante. Por exemplo, na tradução que circula nas Bíblias espalhadas pelo Brasil, sem distinção, a tradução está muito mal feita em 2 ou 3 pedaços do texto, com uma tradução tão mal feita que induz o leitor a uma interpretação equivocada do texto em termos históricos. Nesses procedimentos contemporâneos de cada um ler do jeito que quiser, até uma tradução mal feita está valendo, porque se você pode interpretar do jeito que você quiser, então a tradução pode ser mal feita e você vai interpretar do jeito que você quiser. E se a tradução for bem feita, você vai interpretar do jeito que você quiser. Então é irrelevante. Na verdade, para traduções contemporâneas, você nem precisa estudar. Interpreta do jeito que quiser e está bom. Agora, para quem deseja interpretar historicamente, que é o que a gente está tentando fazer, tentar descobrir o que é que a pessoa que escreveu o Salmo 53 quis dizer, aí não. Aí o preço que a gente tem que pagar é um preço muito sério, muita responsabilidade, e isso começa na tradução do texto. A Bíblia foi escrita em hebraico. Se você está olhando aí para a tela, o texto em português de cada verso
usando o verso no sentido da poesia em língua portuguesa e não versículo. O versículo 2 está dividido em 3 versos. Acima da tradução de cada verso tem o texto em hebraico. Quem escreveu o Salmo 53 não escreveu disse, o insensato, etc. Escreveu Amar, Naval, Belibo, escreveu em hebraico. Então, para a gente traduzir, porque nós somos brasileiros, a gente precisa converter isso para a nossa língua. E na hora de você converter, você pode cometer equívocos. Traduzir a palavra errado, flexionar ela errada, interpretar errado. E todas as chances de dar errada a interpretação estão presentes no processo de tradução. Então, a principal questão, fundamental questão, é a tradução do texto hebraico. Se você não traduz hebraico, eu já aviso a você que você está lascado, se eu posso usar essa palavra. Você não tem uma tradução decente do Salmo 53 no mercado, esquece. Desconheço uma Bíblia que traduz esse salmo decentemente. Na semana passada eu mostrei, vou apenas repetir muito rapidamente, por exemplo, já no verso 3, se você está em Almeida, você deve diminuir um verso que eu falar. Quando eu falar 3 na sua Almeida é 2, se eu falar o 2 na sua Almeida é 1, se eu falar o verso 6 na sua Almeida é 5. Bíblia evangélica, você tem que diminuir um versículo do que eu falar. Pois bem, no verso 3, no seu 2, vai estar escrito lá na sua Bíblia homens ou humanidade. Uma tradução equivocada. Bene Adam, que é o texto hebraico, essa expressão que está aqui, Bene Adam, Deus se debruça para ver sobre os Bene Adam. Isso não pode ser traduzido como homens e nem como humanidade. Bene Adam é um termo técnico que se refere à nobreza, o rei, o exército, os príncipes, os juízes, os eunucos, os profetas, os sacerdotes, a corte, de modo geral. Então, como na sua Bíblia está homens, de modo geral, ou humanidade, você já vai interpretar esse texto de modo universalizado e pouca coisa você vai poder fazer para se salvar. Você nem sabe que está perdido. Mais adiante, vai estar no verso 4, no meu é o verso 5, todas as Bíblias, não importa quais sejam, vai traduzir alguma coisa assim, eles comem o meu povo como se comessem pão. Esse como comparativo não existe no hebraico. Literalmente o que está escrito no hebraico, ao pé da letra, eu vou marcar o hebraico aqui para você ver, os comedores ou os devoradores, os comedores seria melhor, os comedores do meu povo, eles comem pão. Não tem a preposição aqui, seria um kaf. Não tem nenhum kaf aqui. Kaf é esse desenho aqui, é um kaf. Quando ela é utilizada antes de palavras ou frases, ela funciona como uma cláusula de comparação. Então, deveria ter este kaf aqui. Aqui, ó, deveria ter. Aí você poderia traduzir como se eles comessem pão. Não tem isso aí no texto. Os tradutores todos colocam porque, na minha opinião, eles interpretam errado, entendem errado o texto, e aí traduzem errado. Uma terceira, e aí gravíssima, muito grave, um erro, um erro grave de tradução, está no finalzinho do seu verso 5, onde você pode olhar a Bíblia que for, vai estar, não importa se está o verbo confundir ou envergonhar, está traduzido tu os envergonhaste ou tu os confundiste. Está errado, não existe esse sufixo verbal, tá vendo? Esse desenho aqui é o sufixo os, que existe no texto hebraico. No texto hebraico, no finalzinho, está aqui, ó, porque Deus os rejeitou. Esse os aqui da língua portuguesa é esse os aqui do hebraico. Agora, no início desse verso, não tem o os, ó. Tá vendo? O desenho, você não sabe hebraico, isso aqui é um rei, isso aqui é o mesmo, se você sabe hebraico, você sabe do que eu estou falando. Não tem. É um sufixo completamente diferente. Então, você não pode botar o mesmo os aqui. Por que os tradutores colocam? Porque eles não conseguiram entender exatamente. Como tem o os no final, botaram no início e aí confunde. Porque são personagens diferentes. Um é o que foi confundido e o outro é o que foi rejeitado. E eles botam o os como se fosse a mesma coisa.
estraga tudo. Você pode usar a estratégia espiritual que você quiser, de oração a jejum, você não vai conseguir entender isso porque está traduzido errado. E, finalmente, a última grande tradução equivocada que eles fazem é nesta palavrinha aqui, salvações, que traduz esta palavrinha aqui no hebraico, Yeshuot. Na sua Bíblia, com certeza, está no singular. Todas as Bíblias traduzem isso no singular. Eu desconheço uma Bíblia que traduz no plural, mas devia, porque essa terminação aqui, ot, isso aqui é plural. Indiscutivelmente é plural. Yeshua é singular e Yeshuot é plural. Sim, é o mesmo nome de Jesus em hebraico, em aramaico. Mas algumas Bíblias vai estar salvação, outras livramento, outra vitória, mas joga tudo no singular, quando deveria ser plural. E ele faz isso porque ele está fazendo uma interpretação teológica do texto. Como no início diz não há Deus, ele já disse, é ateísmo, não existe ateísmo filosófico como a gente conhece hoje no mundo antigo, então jamais poderia ser ateísmo isso aqui, mas o tradutor e teólogo e intérprete é assim que interpreta. E aí aqui embaixo, como aparece a palavra salvação, ele já faz uma interpretação cristã, teológica disso aqui. A salvação pro ateísmo é a salvação em Cristo. A salvação em Cristo é singular, é a salvação em Cristo. Ou seja, o tradutor traduz errado, interpreta errado. E aí como é que você, um leitor, sem o instrumental técnico que você pode adquirir democraticamente, todo mundo pode adquirir isso fazendo um bom curso de teologia, um bom curso, porque se for fundo de quintal também não vai adiantar nada não. Mas se você fizer um bom curso de teologia, você pode aprender o instrumental, o hebraico, o grego e traduzir o texto bíblico. Agora, senão, você está perdido. Vai ficar com o texto que você tem aí mesmo. Aí a única coisa que dá para você é fazer essas leituras contemporâneas, contextuais, como se diz, alegorias, declaradas ou não alegorias, porque não importa o que o autor tenha dito, você interpreta do jeito que quiser. Agora, a gente não. A gente aqui está com o compromisso de ser fiel ao texto e tentar compreender o texto conforme o autor disse. Então, precisa corrigir a tradução. Dito isso, eu faço então a leitura de novo do texto. Disse o insensato no seu coração, ou seja, no coração dele, do próprio insensato. Disse o insensato no seu coração, não há Deus. Corromperam-se e praticaram injustiça. Não há fazedor do que é bom. Deus dos céus olhou para os Bene Adam, para ver se há um sensato, um que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam. Não há quem faça o que é bom. Não há um sequer. Acaso não têm entendimento os obreiros da injustiça? Os comedores do meu povo comem pão. Deus não invocam. Lá, aterrorizaram-se de terror sem que houvesse terror, porque Deus espalhou os ossos do que te sitiou. Envergonhaste-te, porque Deus os rejeitou. Quem dera de Sião as salvações de Israel. Quando mudar Deus a sorte do seu povo, festejará Jacó, celebrará Israel. Bem, a regra que a gente usou na semana passada é a regra que trata o textos como tecido. Significa que o todo deve ser interpretado à luz de cada parte e cada parte tem que ser interpretada à luz do todo. Nenhuma parte pode ser negligenciada na interpretação e o todo não pode sofrer qualquer inflação ou deflação em função das partes. Na prática, significa que você vai construir a interpretação com a soma das palavras, o sentido que a palavra ocupa dentro da estrutura textual e o sentido que o texto vai adquirir na medida que você vai avançando no processo de ir somando, quase que uma álgebra, palavra por palavra. Nesse procedimento, as informações prévias que a gente tem, principalmente a memória de pregações em cultos cristãos do texto, são prejudiciais. Porque a leitura que a gente ouve dos púlpitos é uma interpretação teológica, cristã, feita para a igreja de hoje. Não tem absolutamente nada a ver com o sentido histórico do texto. Então, quando você está lendo o texto, a sua memória vai trazendo, recuperando as audições que você tem das interpretações cristãs desse texto. Aí você está lascado porque você tem uma interpretação mal feita, uma tradução mal feita, uma interpretação cristã do texto, que no contexto de tentar compreender historicamente é prejudicial.
Não interprete errado, eu não estou dizendo que você não pode fazer uma interpretação cristã desse texto. Pode, você pode fazer uma interpretação cristã, uma interpretação muçulmana, como eles fazem. Mas o texto não foi escrito nem por um cristão, nem por um muçulmano. Você tem que ler, então, nem como um judeu moderno. Porque o judeu moderno também não lê esse texto adequadamente. Você precisa ler como um judeu do período, de 2.700 anos atrás. Essa brincadeira aqui tem 2.700 anos. Então, o que nós fomos fazendo é assumindo que a gente não sabia do que o texto estava dizendo à medida que a gente ia lendo. Então, disse o insensato no seu coração, não há Deus. A gente não sabe quem é o insensato, como é que o salmista sabe que ele está pensando isso e o que significa no texto dizer não há Deus. Eu estou correndo porque eu só estou recapitulando, tá? Depois, no segundo verso, corromperam. Se era um insensato, agora já virou plural. Então, a gente concluiu que era um grupo dentro do qual o insensato está sendo nomeado. Depois, no verso 3, que é a terceira parte do versículo 2, não há fazedor do que é bom, quer dizer, não há fazedor do que é bom. Então é um insensato no meio de um grupo, mas nesse grupo inteiro não há um que faça o que é bom. Significa então que ele está mostrando para um grupo, dentro do grupo há um sujeito especial, mas independentemente desse sujeito especial, cada um do grupo é culpado de ter se corrompido, de praticar injustiça. Nós assumimos que não sabíamos o que era a prática da injustiça, o texto não está claro, mas a gente sabe que houve uma corrupção, corromperam-se. Então, o que eles estão fazendo, que é praticar injustiça, e a gente não sabe o que é isso ainda no verso 2, é a fuga de um estado anterior, seja concreto ou seja ideal. Ou seja, era para eles fazerem uma coisa e estão fazendo outra, ou ontem eles faziam uma coisa e agora estão fazendo outra. Mas, de qualquer forma, eles se corromperam. E essa corrupção é denunciada como uma prática de injustiça. Então, antes eles não praticavam justiça, agora estão praticando injustiça. Mas não sabemos o que é o juízo do salmista. Na sequência, verso 3 e verso 4... é uma recapitulação do mesmo discurso, mas agora o salmista vai usar um personagem novo, porque no verso 2, ele mesmo, o salmista, faz a avaliação e dá o juízo. A avaliação está corrompido. Agora ele vai usar Deus como um personagem para ratificar, corroborar, falar de novo o mesmo juízo, mas aí ele vai acrescentar informações fundamentais. Primeiro, ele vai dizer que grupo é esse. Quem é que se corrompeu? Quem são aqueles que se corromperam? São os Bnei Adam. Essa informação é importante, eu falei na semana passada, daqui o Bnei Adam. Essa informação é importante porque a gente ouve Bnei Adam, aqui eu transliterei, né? Bnei, filho em hebraico, Bnei, filhos. Bnei Adam, filhos de Adão. Em algumas, a Bíblia de Jerusalém, se não me falha a memória, traduz filhos de Adão, a Bíblia mais velha de Jerusalém. Bnei Adam. Bnei Adam era um termo técnico, como a gente fala assim, deputados federais. Quem são os deputados federais? Aquele pessoal que está lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Quem são os Bnei Adam? É um termo técnico, é a corte de Jerusalém. Pois bem, a gente sabe então que esses que se corromperam aqui no verso 2b são os Bnei Adam. Mas a gente sabe, não pelo texto aqui, porque até agora a gente não sabe o que é o Bnei Adam. Essa informação está na Bíblia hebraica, se a gente percorrer essa expressão na Bíblia hebraica como um todo, ou na sequência do texto. Na sequência do texto fica um pouco mais claro. Então, Deus olha para essa liderança da cidade para ver se nessa liderança há um sensato. Ou seja, se o insensato é aquele que diz que não há Deus, o sensato é aquele que busca Deus. Percebe como ele vai definindo os termos? O sensato busca a Deus. O insensato diz que não há Deus para ser buscado, digamos assim. Mas esses conteúdos são ainda meramente idealistas, teológicos. O que significa, no texto, ser insensato e dizer que não há Deus? É praticar injustiça. Então, o que significa no texto ser sensato e buscar a Deus? Praticar a justiça. Então, você não pode pegar a expressão buscar a Deus e atualizar conforme um cristão atualiza hoje. O que é buscar a Deus hoje? Ir na igreja, dar dízimo, essa coisa toda. No passado não tem nada a ver com isso. Nesse texto, não significa que na Bíblia inteira seja assim. Nos textos sacerdotais, buscar a Deus é outra coisa. Nos textos de sabedoria, por exemplo, em Eclesiastes, buscar a Deus é comer o pão, beber o vinho e amar a mulher da sua juventude, porque morreu, acabou. Então, cada categoria social de Israel trabalhava com uma cosmovisão, com um conceito de sociedade, de sentido da vida. Para esse texto,
e para uma certa quantidade de textos proféticos, de uma determinada categoria profética de Judá, buscar a Deus é praticar justiça. Você pode ler Jeremias 7, por exemplo, as pessoas vão entrar no templo e vão vem fazer o que aqui? Não adianta nada você fazer o culto aqui e depois lá você fazer maldade lá. Então, para essa categoria, ser sensato é praticar justiça, isso é buscar a Deus. Mas o texto, então, ele corrobora a mesma coisa que o salmista com dois acréscimos. No comecinho ele nomeia, é a liderança da cidade, e no finalzinho, 4c, ele ainda é mais categórico. Ele diz, não há um sequer. O salmista está usando Deus para condenar todo o grupo da liderança de Judá e individualmente cada membro dessa liderança, do rei ao eunuco. Para ele ninguém presta. Ele é o chefe, é insensato e todos são insensatos. O chefe não busca a Deus e todos não buscam a Deus. O chefe pratica injustiça e todos praticam injustiça. Percebe? É uma condenação radical e você vai percebendo isso à medida que você presta atenção nas palavras. Aí no verso 5, ele explica então, nós vimos isso na semana passada, do que se trata efetivamente. E do que se trata está nessa expressão que na sua Bíblia está com aquele como que eu disse que não existe, que impede que você permita. O texto não diz, eles comem o meu povo como se comessem pão. Não é isso que está escrito no texto hebraico. O que está escrito no texto hebraico é, os comedores do meu povo comem pão. Ou seja, é comendo pão que de fato os comedores do meu povo comem o povo. Como isso se dá? Porque o salmista está descrevendo o modo como a injustiça é praticada. Para comer o pão, a elite precisa que o povo faça as contribuições. Eles plantavam, criavam e tinham que produzir um excedente que ia para a corte, ia para o palácio do rei, para o templo de Yahvé. Ok, nenhum problema nisso, porque os impostos é que mantém uma instituição governamental que cuida da defesa, por exemplo, à época, hoje, da educação, da saúde, etc, etc. Os impostos são necessários. Não se trata da crítica ao imposto. Se trata de que eles já não são apenas não são mais os protetores do povo. Eles são os comedores do povo. E aí está a ironia maravilhosa do verso 5a, porque ele chama a elite de obreiros da injustiça. A ironia sensacional disso é porque a elite é obreira da divindade. Na retórica da elite, do rei, do profeta, do sacerdote, do exército, Deus os colocou ali, a divindade os colocou ali para cuidar do povo. Em troca disso, o povo os mantém, os sustenta. Como é a própria elite que diz que Deus os colocou ali para que eles cuidem do povo, o salmista está brincando, fazendo uma ironia com isso. Eles não sabem disso? Mas como eles não sabem? Claro, eles sabem, são eles que dizem. Eles que dizem que Deus os colocou lá para cuidar do povo. Então como é que em vez de eles estar cuidando do povo, eles estão comendo o povo? Percebe a ironia? Era para eles cevarem, era para eles engordarem, cuidarem, protegerem o povo, e na verdade eles estão devorando o povo. Aquela injustiça, então, de que fala cá o primeiro verso, corromperam-se e praticaram injustiça, agora está explicada. Por que se corromperam? Porque, segundo o discurso deles, Deus os teria colocado ali para eles praticarem justiça. O que significa, então, praticar justiça? Cuidar do povo. Na prática, em vez de eles estarem ali cuidando do povo, eles estão ali maltratando o povo, eles estão ali oprimindo o povo. O salmista se apropria da retórica do pastor, porque os reis daquela época se autodenominavam pastores, a divindade é a dona do rebanho, a divindade então coloca ali o rei como pastor para cuidar do rebanho. O rebanho é o povo do Deus. Então, era para o pastor proteger o rebanho do leão. O leão é o comedor do povo. O pastor, então, era o protetor. Só que o pastor virou o comedor. O pastor virou o leão. Daí o subtítulo desse curso, quando os pastores são leões.
Pois bem, isso é o que a gente viu na semana passada e agora a gente precisa enfrentar o verso 6, que é uma guinada textual espetacular. O assunto muda completamente, aparentemente, e a gente perde um pouco o chão. Perde tanto o chão que se você depois, como eu sugeri para quem estava no encontro da semana passada, ler o Salmo 14 é o mesmo Salmo 53. Esse Salmo se repete 2 vezes. Ele é o Salmo 14 e é o mesmo Salmo 53. Mas esse versículo está diferente lá. Alguns costumam dizer que lá é o original e esse é a cópia. Eu aposto os 2 braços e as 2 pernas que é ao contrário. Esse é o original e aquele lá é a cópia. Uma regra de hermenêutica textual diz que a versão mais complicada é a mais antiga, porque você tende a simplificar a versão com o passar do tempo. Lá está simplificadíssimo. Você pode olhar lá que você vai ver Deus está na Assembleia dos Justos. Essa conversa que não leva a lugar nenhum. Agora, aqui é um texto completamente difícil de ser interpretado, mas muito bem montado, conciso, econômico, mas diz tudo o que precisa ser dito se, para usar uma linguagem do Novo Testamento, a gente tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então vamos lá. O texto começa com uma preposição sham, lá, e a ordem do hebraico é verbo, sujeito, predicado. Quando a frase começa com predicado, toda a ênfase está no predicado, e começa com predicado. É tão interessante que você vai ver a maior parte das Bíblias, algumas nem colocam lá no verso 6, na sua Bíblia o verso 5, e tem uma Bíblia outra que coloca, mas tira da frente, bota lá no final. Mas o salmista começou com assim, lá, naquele dia. Então ele está fazendo referência a um acontecimento, que é o cerco da cidade, vai ficar mais claro. Por enquanto, a gente lá onde? Não sabemos. O texto não diz, vai dizer daqui a pouco, mas vamos caminhar sem saber. Lá, aterrorizaram-se, ou seja, é um grupo, eles. Agora a gente precisa botar a viola no saco, porque no verso 2, lá em cima, havia um plural. Corromperam-se e praticaram injustiça. Mas depois entra o meu povo. Os comedores do meu povo. Então há 2 grupos na cidade, os comedores do povo e o povo. Bem, quem é que se aterrorizou? Os comedores do povo ou o povo? Os comedores do povo, mas a gente não sabe, vamos pôr sobre a mesa para a gente ser honesto. Lá aterrorizaram-se. Quem? Os 2? Tanto os opressores quanto os oprimidos? Só os opressores, só os oprimidos? Não sabemos, vamos deixar quieto. Lá aterrorizaram-se de terror, sem que houvesse terror. É esquisito isso, né? Porque se eles se aterrorizaram de terror, como é que não havia terror? Bem, isso é uma concisão da língua que, na verdade, há uma elipse, há a supressão de um termo. Na verdade, o que o texto está querendo dizer é, lá eles se aterrorizaram de terror sem que houvesse razão para que eles tivessem terror. Terror houve. Terror como a emoção que eles experimentaram, medo, pavor. Então, você não pode dizer, eles se aterrorizaram de terror, mas sem que houvesse terror. Não houve terror. Claro que houve. Não houve a razão para eles terem terror. Percebem? Ó? Então, lá, eles se aterrorizaram de terror sem que houvesse terror. Por que não havia terror? Ou seja, por que não havia razão para que eles se aterrorizassem? Porque Deus espalhou os ossos do que te sitiou. Até aí, tirando lá da sua Bíblia, dá para você mais ou menos compreender o que está escrito aí, dependendo da sua Bíblia. Porque eu não comentei nos problemas de tradução, mas ainda tem. Na sua Bíblia, pode não estar a palavra sitiou. Pode estar os que te atacaram, os que te cercaram. Ou seja, se botam te atacaram, como é que você vai adivinhar que é um sítio de uma cidade? Não vai. Se botam assim os que pelejaram contra ti, você nunca vai saber que é um sítio. O que é um sítio? Esta palavra hebraica que está aqui, ronar, que está traduzida por te sitiou, é uma palavra específica que designa um acontecimento específico, o sítio de uma cidade. O que é o sítio de uma cidade? Você tem a cidade daquela época era murada, Jerusalém era murada, cercada de muros por todos os lados. Um exército inimigo faz um sítio à volta dessa cidade.
para das duas uma, ou eles invadirem e matar todo mundo, ou todo mundo morrer de fome, ou então se entregarem por conta da fome. Isso é um sítio. Então o texto já situou para nós, no hebraico, porque se você pega a sua Bíblia, você só vai interpretar isso, entender isso se a sua tradução botou sitiava. Uma ou outra tradução bota sítio, nem todas. Talvez você tenha sorte da sua Bíblia estar sitiado aí. E algumas outras Bíblias botam acampavam contra ti. Se você entende que acampavam contra ti é um acampamento militar que está sendo instalado num cerco de cidade, porque um acampamento também pode não ser um sítio. Mas se você interpretar que acampavam contra ti ao sítio de uma cidade, você está bem servido. Você vai conseguir entender que o lá é o sítio da cidade. Então, essa informação é fundamental. O salmista vinha descrevendo o dia a dia da cidade. Qual era o dia a dia da cidade? O povo acordava para trabalhar, o rei e a corte acordavam, e o rei ia lá e comia o povo. Comia o povo. Comia o povo. Todo dia ele faz tudo sempre igual. Come o povo. O dia a dia da cidade era elite devorar o povo. Elite devorar o povo. Elite devorar o povo. O rei era o dragão, o leão, brrr, macho pra caramba. Todos os dias. De repente, um belo dia, que não foi tão belo dia assim, lá, naquele dia, Sham, do hebraico, Sham, lá, naquele dia, eles se aterrorizaram, se apavoraram, sem que houvesse necessidade de, sim, experimentarem o pavor. Primeiro, lá onde? No sítio. Quando a cidade foi cercada, esse grupo, que vai ficar mais claro aqui no 6c, na última parte do verso 6, na sua Bíblia, o verso 5, que é o grupo do rei, o grupo dos Bene Adam, eles se apavoraram porque a cidade foi cercada. Quando a cidade foi cercada, eles tinham a certeza de que iam ser mortos e destruídos. Quando você lê as histórias de cercos militares a Jerusalém na Bíblia hebraica, você sabe que o destino do rei não é um destino muito feliz. Não há muita esperança para um rei quando a cidade dele é cercada. Quando Nabucodonosor, segundo o livro de Reis, cercou Jerusalém, o rei foi cegado e arrastado para a Babilônia. Havemos de convir que não é um final muito agradável para aquele que se achava o filho de Deus. Se você olha o Salmo 2, o rei era chamado de filho de Deus. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. No momento da coroação, o rei era declarado filho de Deus. Ou seja, é no ato da coroação que ele é declarado filho de Deus. Para um filho de Deus, um título pomposo desse, ser morto, ser cegado, levado para o país estrangeiro como uma escória, como um escravo, é um final absolutamente indigno. Era isso que eles esperaram. Quando a cidade foi cercada, pronto, o terror tomou conta dos Bene Adam, aqueles que eram leões até ontem, que devoravam o povo com um poder extraordinário, de repente começaram a tremer igual vara verde, cacarejar igual galinha, com medo de morrer. Bem, então lá é o sítio da cidade. Mais à frente a gente discute que sítio é esse, que a cidade é Jerusalém, está no verso 7, Sião, mas de que sítio está falando? A única coisa que a gente tem certeza é que não é o de Nabucodonosor, porque no cerco de Nabucodonosor a cidade foi cercada e foi destruída. Neste aqui não foi destruída, ela foi cercada, mas olha o que o texto vai dizer. Lá eles se aterrorizaram de terror sem que houvesse razão para que eles experimentassem terror, porque Deus espalhou os ossos do que te sitiou. Ah, então segundo a versão do salmista, uma versão muito simplificada, e lida teologicamente, obviamente, Deus espalhou os ossos, é uma leitura teológica, a cidade foi cercada, a liderança da cidade se apavorou, mas não houve a invasão da cidade. Porque, na linguagem do salmista, Deus espalhou os ossos do que te sitiava. Então, vamos somando. Um exército inimigo sitia a cidade.
Se o salmista pode dizer que Deus espalhou os ossos do pessoal que sitiou a cidade, significa que eles foram mortos. Então algo aconteceu com esse exército e eles morreram. Quando você olha pelo muro, o campo de batalha está repleto de gente morta. Como o texto diz que os Bene Adã se apavoraram, se aterrorizaram, não foram os Bene Adã que foram lá matar eles. Então aconteceu alguma coisa, segundo a versão do salmista, que fez com que o cerco da cidade fosse mal sucedido, segundo essa tradição. Como o cerco foi mal sucedido, logo o salmista entende que não haveria razão daqueles que se aterrorizaram terem se aterrorizado. Mas o salmista já explicou que a razão disso no início, porque se você ler o verso 2, disse o insensato no coração, não há Deus. Porque ele dizia que não há Deus, o que no texto significa, não há nada que eu faça que Deus vai trazer alguma consequência, eu posso matar esse povo, comer esse povo, devorar esse povo, que Deus não vai fazer absolutamente nada, que era o que estava acontecendo. O rei maltratava a população e nada acontecia. Agora, a cidade é cercada e ele agiu como se Deus não fizesse nada a respeito do sofrimento humano. Como é que ele vai confiar? Como é que ele vai desenvolver uma expectativa de que Deus, que durante esse tempo todo ele tratou como se fosse um nada, na hipocrisia, porque ele diz, Deus me colocou aqui para cuidar do povo, aí vai lá e come o povo. Deus me colocou aqui para cuidar do povo, aí vai lá e come o povo. Ele tratou Deus dessa forma negligente, irônica, sarcástica. Agora, no momento em que ele acha que vai morrer, ele vai confiar? Não vai confiar, não tinha razão nenhuma para confiar, porque a vida dele não era uma vida de um rei de confiança no divino. Logo, é por isso que eles se apavoraram, porque ele não tinha confiança na divindade. Mas, para surpresa dele, e eu confesso, no final a gente vai fazer uma leitura por trás desse texto, que é uma crítica teológica possível, pesadíssima nesse texto, mas, para surpresa dele, Deus não permitiu que o exército inimigo invadisse a cidade. Isso numa leitura teológica. Em termos históricos, se a gente derivar desse texto informações históricas, se esse texto for mais do que uma simples poesia e for a descrição poética de um evento histórico, como eu acho que seja, mas é só o que eu posso dizer, eu acho que é e não é. Não posso dizer isso categoricamente, mas eu acho que são descrições históricas. O rei testemunhou um fenômeno muito curioso. A cidade foi cercada, o rei, em vez de ir para o muro e dizer, esta é a cidade de Yahvé, na cidade de Yahvé nenhum inimigo consegue entrar, você pode tacar flecha, você pode tacar pedra, 1000 vão cair à sua direita, 1000, aquela coisa toda. Em vez de ele fazer aquela presepada que se espera de um rei no muro, ele provavelmente ficou lá no quarto real, gemendo, gritando, desesperado. Um eunuco vê uma ama daquelas, uma servidora do palácio, vê aquilo, a espalha para o copeiro, que espalha para o porteiro, que espalha para todo mundo. Daqui a pouco toda a cidade sabe que o rei está se borrando de medo lá no quarto real. E, em vez então dele fazer o papel de um herói de guerra, ele faz o papel de um covarde. Por conta disso, o salmista diz, ao contrário do que está na tua Bíblia, tu os envergonhaste? Não, o salmista diz, tu te envergonhaste. Tu quem? O tu, ele voltou a falar daquele sujeito de um grupo, ó. Lá eles se aterrorizaram, é um grupo. Mas nesse grupo tem um tu, tem um cabeça, tem um rosh. E esse cabeça é o tu que passou vergonha. Ele já tinha feito esse jogo com plural e singular nesse texto, não é uma novidade. Ó. No começo ele diz assim, disse o insensato no coração dele, um sujeito. Corromperam-se, plural. É um grupo que tem um sujeito, o insensato. Aqui no verso 6 ele volta a fazer esse jogo de plural e singular. A culpa do grupo inteiro e a culpa do cabeça. Eles se aterrorizaram, então o ridículo, a covardia foi generalizada, mas ele está dizendo, quem é que passou a vergonha maior? Quem deve ter sido achincalhado pela população
pela covardia que demonstrou. O tu, aí o salmista diz, tu te envergonhaste. Você passou vergonha, você faz papel ridículo. Por que você se envergonhou? Porque Deus os rejeitou. Veja bem como é que o salmista raciocina. Digamos que o medo que o rei experimentou, medo esse que contaminou todos os Bene Adam, toda a corte. Digamos que o medo dele fosse procedente, de fato o exército inimigo vem e mata todo mundo. Bem, a covardia dele continuava sendo covardia, mas ela pelo menos tinha uma razão. Ia morrer mesmo, na hora de morrer, as pessoas se revelam como covardes ou como heróicas, mas vai todo mundo para o mesmo buraco. Eclesiastes diz que para o mesmo buraco vai o rei, o Bene Adam, e vai o animal. Vai todo mundo para o mesmo buraco. Mas aconteceu, para o bem do rei, com efeitos colaterais, que ele não morreu. Aí a equação é engraçada, porque ele deveria ser um herói, não foi um herói, foi um covarde. Ele, em vez de ir para o muro e dizer, esta é a cidade de Yahvé, Yahvé não vai permitir que vocês entrem, Yahvé os rejeita. Em vez de ele fazer isso, ele ficou lá por dentro tremendo de medo, e Yahvé rejeitou. Esse Deus os rejeitou é o exército inimigo. Esse os é o pronome que se refere ao exército inimigo. Deus os rejeitou. Esses soldados que cercaram a cidade, cujos ossos foram espalhados, Deus espalhou os ossos do que disseram, Deus os rejeitou. Eles não entrariam na Jerusalém divina. Bem, não entrariam segundo esse texto, porque lá no século VI, eles entraram. Por isso que, segundo a tradição, Edom, quando viu Jerusalém destruída, disse, onde está o seu Deus? Aqui, pelo menos teologicamente falando, o salmista ainda pode dizer que Deus rejeitou os inimigos da cidade e não permitiu que eles invadissem a cidade. Ok? Então agora eu vou repetir o verso 6, explicando pedacinho por pedacinho. Lá, durante o cerco da cidade, a liderança, os Bene Adam, o rei e toda a corte se aterrorizaram de terror. Mas não havia razão para o terror, sem que houvesse terror. Por quê? Porque não havia razão para que houvesse terror. Porque Deus espalhou os ossos do que te sitiou. A cidade sitiada, o rei apavorado, porque covarde e sem confiança na divindade, não fez o papel que era reservado a ele, proteger a população. Se enfiou debaixo da cama e ficou lá gritando, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Envergonhaste-te, passou vergonha, passou ridículo, porque o inusitado aconteceu. O rei apavorado, a divindade foi lá e disse, esta cidade é minha, aqui você não entra, e rejeitou o exército inimigo. Aí o rei passou o ridículo. Como eu disse para você, este é o único versículo que está diferente no Salmo 14. Se você ler o Salmo 14, agora não, mas eu aconselho, aliás, eu pedi, se você está aí e assistiu a aula da semana passada, eu pedi para você ler, e se você leu, você sabe o que eu estou falando. Esse verso é diferente lá. Apagaram essa história do rei covarde. O rei que se apavorou todo, isso aí eles apagaram. Por isso eu acho que é uma versão censurada desse texto. Esse texto vai circular depois do cerco da cidade. Provavelmente ele foi escrito imediatamente após o cerco da cidade. E eu digo isso por conta do verso 7. Na semana que vem a gente vai enfrentar o verso 7. E começou a circular na cidade uma canção de escárnio e zombaria, em que o leão era chamado de galinha. Eu não estou dizendo que ele é chamado de galinha, porque galinha a gente usa hoje, né? Eu não sei qual era o termo que eles usariam no passado, mas o rei era um covarde. E isso começou a circular pela cidade, zombando do rei, o rei que se envergonha, o rei que é covarde, o rei que não confia em Yahvé. Acho que eles tentaram censurar isso, não conseguiram, e o efeito de longo prazo foi: promove o cântico desse texto, desse hino, dessa música, mas altera a parte que fala que o rei é covarde. Entende? Já que você não pode impedir que eles cantem, altera o pedacinho para, dali a 3 gerações, 2 gerações, a história do rei covarde já não ser mais aquela. Para mim, essa é a explicação do Salmo 14. É um salmo censurado para tirar a condição covarde
do rei, porque isso afeta tanto o rei próprio covarde, quanto a ideia de rei como símbolo da presença de Yahvé, a proteção. Isso prejudica a política de controle social por meio da divindade. É ruim para o rei covarde, mas é ruim para todos os outros também. Bem, a gente precisa fazer uma pergunta que é assim: a que cerco será que esse texto se refere? Se você pega os comentários acadêmicos da Bíblia, a hipótese mais ventilada, e eu concordo com ela, é o cerco de Senaqueribe a Ezequias. Esse cerco de Senaqueribe, que foi feito a Jerusalém, quando Ezequias era o rei, aconteceu entre 700 e 701 a.C. Se esse, por exemplo, você tem um comentário aos Salmos da Paulinas, grande comentário bíblico, do Alonso Schöckel e da Cecília Carnit, ele defende essa hipótese. O Krauss você não vai encontrar em português, você encontra em inglês ou espanhol. Hans Joachim Krauss é considerado o melhor comentário aos Salmos que a gente tem publicado hoje no mundo. Ele menciona a hipótese e acha que ela é plausível. Óbvio, a gente não pode dizer Em termos históricos, a gente só pode informar que é plausível. Essa versão coincide com uma das duas versões da Bíblia sobre o cerco de Senaqueribe. A Bíblia tem duas versões diferentes para o cerco de Senaqueribe. Isso está lá no livro de Reis, caso você queira consultar depois. Numa versão, uma peste dizimou o exército de Senaqueribe. E aí o exército de Senaqueribe, já todo degringolado, foi embora. Talvez este salmo esteja sintonizado com esta versão, porque fala, espalhou os ossos de que te sitiava, etc. É possível que alguma coisa nesse sentido esteja ecoando nesse círculo de tradição. Na outra versão, Senaqueribe soube de um golpe de Estado lá na Assíria, pegou o jumentinho dele e vazou. São as duas versões da Bíblia, ou seja, segundo as duas versões da Bíblia, e segundo esse salmo, Senaqueribe voltou para casa de mãos vazias. Bem, não é a versão que Senaqueribe conta. Nós temos a versão de Senaqueribe desse cerco. Lembrando, se o cerco se refere ao cerco de Senaqueribe. Na internet você pode procurar, bota a expressão cilindro de Senaqueribe. Lá no cilindro de Senaqueribe, conta a versão que os assírios escreveram sobre esse cerco. E Judá pagou uma grana pesada por esse cerco. O Senaqueribe diz que tomou o trono de marfim de Ezequias. Engraçado, a Bíblia denuncia os reis do norte que sentavam em trono de marfim, mas fica caladinha em relação aos reis do sul. É claro, quem está escrevendo a história é o rei do sul, ele esconde a informação. Mas Senaqueribe diz para a gente que Ezequias tinha um trono de marfim e que ele tomou o trono de marfim de Senaqueribe, pegou impostos pesadíssimos em prata, em ouro, em tecidos e, se não me falha a memória, em soldados. E foi embora, ou seja, ele cobrou um pesado tributo de Senaqueribe. Essa versão a Bíblia não menciona e o Salmo também não menciona. O Salmo menciona o fato de que o cerco foi mal sucedido do ponto de vista da expectativa que a população certamente tinha e que os Beni Adã, com certeza, de que ia todo mundo morrer. Se é esse cerco de Senaqueribe, a gente tem no palácio lá da Assíria, de Senaqueribe, a cena do cerco de Laquish. Antes de Senaqueribe cercar Jerusalém, ele cercou uma cidade próxima, a última cidade fortificada antes de Jerusalém, chamada Laquish. E a gente tem alguns achados arqueológicos sobre esse cerco. As óstracas de Laquish, bota isso no Google que você vai descobrir alguma coisa. Óstracas de Laquish. E o cerco foi terrível. Chegou um momento em que o exército de Senaqueribe conseguiu sobrepujar os muros e aí matou todo mundo. Então,
se o cerco se refere a este evento, o rei tinha razão de estar apavorado, porque Senaqueribe não vem assoviando para em Jerusalém para destruir, ele vem destruindo tudo pelo caminho. Uma dezena de vilas e cidades foi destruída, a última, Laquis. Então, o destino de Jerusalém era ser destruído e não foi. Nós temos, então, 3 versões sobre isso. A de Senaqueribe, que diz que ele não destruiu Jerusalém, mas se você colocar no Google, like a bird in a cage, como um pássaro numa gaiola, porque esse texto só está em inglês, eu acho que você não vai encontrar em português, por isso você vai ter que botar em inglês, like a bird in a cage, como um pássaro numa gaiola. Se você botar isso no Google, vai aparecer o cilindro de Senaqueribe, e lá vai estar escrito assim: e quanto a Ezequias, o judeu, eu prendi como um pássaro numa gaiola, tomei o trono de marfim dele, tomei o seu ouro, tomei sua prata, tomei seus soldados, etc. Então, se refere a esse texto, é muito engraçado, porque no livro de Reis, escrito pelos homens do rei, Ezequias é o herói, né? Ezequias é quase tão puro quanto Davi, que de puro na minha versão não tem muita coisa não, mas é pintado como o principal expoente da espiritualidade da monarquia, segundo os olhos de quem escreve o livro de Reis e o livro de Crônicas. E Ezequias está ali, segundo o terceiro, perdendo talvez, se é o caso, para Josias. Então, se for Ezequias, esse rei covarde, é mais uma ilustração de que quando a gente vai ler um texto bíblico, precisa perguntar quem está escrevendo, né? Porque se são os homens do rei, por exemplo, os homens do rei vão dizer que Salomão é o homem mais inteligente que já viveu na face da terra. Agora, se você perguntar aos anciãos responsáveis por aquela tradição de que quando Salomão morre, os anciãos vão lá falar com o filho dele: "Oh, Roboão, seu pai era um cavalo, aquilo era um animal, aquilo esculhambou com a vida." Esses anciãos não vão dizer para você que Salomão era o homem mais inteligente, pelo contrário. Então, dependendo de quem escreve a tradição, você pode ser Madre Teresa ou você pode ser Idi Amin Dada. Nas 2 versões de Reis, o cerco é malfadado. Na versão do Salmo 53, o cerco é malfadado. Pode ser? Pode. Há uma outra menção, um versículo também em Reis, sobre um cerco na época de Asa, o rei Asa. Pode ser? Também pode. Mas só tem um versículo, a gente não tem muito dado, então a gente tem 2 possibilidades. Fazer uma referência a esse texto como se fosse mera literatura, sem nenhum fundamento na realidade, eu duvido muito, mas é possível. A minha dúvida não interdita nem ratifica a certeza histórica. Em pesquisas históricas, a gente nunca tem certeza se está certo. Em exegese, a gente nunca tem certeza se está certo. A gente sempre pode construir uma interpretação plausível. Então, você pode mostrar aonde a minha interpretação está errada. Mas você não pode provar, nem eu posso provar que ela está certa. A gente pode provar que está errada, mas a gente não consegue provar que está certa. Então, pode ser que seja um mero texto literário? Pode. Eu não aposto nisso, mas é uma hipótese. Pode ser que seja um cerco que a gente não identificou? Que a Bíblia não menciona? Pode. Pode ser aquele cerco mencionado num versículo da época do rei Asa? Pode. Pode ser o cerco de Senaqueribe? Pode. De qualquer forma, Jerusalém está num porte muito grande, não pode ser um período muito lá atrás. E se você pega a arqueologia moderna, Jerusalém só se tornou uma pequena potência quando Israel foi destruído. Judá era uma vilazinha insignificante, muito pequenininha. Israel era grande, Israel era uma pequena potência, tanto é que achou que dava para intervir contra os persas contra os assírios, e se deu mal, porque a Síria veio, e o mesmo povo, outro rei, mas o mesmo povo, veio e destruiu Israel. Aí quando Israel é destruída, em 722, parte da população migra para o sul.
De modo que na arqueologia você tem a cidade nova de Jerusalém, que é um bairro inteiro que cresceu da noite para o dia. E os arqueólogos interpretam essa evidência como sendo a prova histórica de que houve fuga de populações, como hoje. A Europa está sendo invadida por refugiados, Jerusalém foi invadida por refugiados. Da noite para o dia ela dobrou, triplicou, quadruplicou a sua população. Uma população maior, impostos maiores, o rei ganha uma maior expressão, e aí tem um exército mais sofisticado, pode exercer um domínio mais forte. Então, não dá para a gente imaginar historicamente um texto como esse num período em que Judá é uma porcariazinha. Funciona melhor no final do século VIII. Então, já na virada para o século VII. Então, entre 700, por isso que eu apostaria no cerco de Senaqueribe. Pois bem, eu não vou dizer para você que o salmista escreveu esse texto por conta do cerco. É óbvio que o cerco está num momento histórico posterior em relação ao cotidiano da cidade. Eu não quero fazer a finalização, porque isso vai ficar no encontro da semana passada e depende do verso 7, mas imaginando o salmista, eu diria o seguinte: ele vem vivendo uma vida de testemunho ocular da opressão da cidade. Os devoradores do meu povo devoram pão. Isso é uma descrição sistemática do que a liderança vem fazendo. Mas ele não sentou para escrever. Eu poderia dizer, não fosse o texto do verso 7, que o que levou ele a escrever é o verso 6, o cerco. Quando teve o cerco, ele falou: mais engraçado, aquele rei que é o leão poderosíssimo que devora o povo, diante do dinossauro, diante do tiranossauro Rex, sai ganindo como um cachorro apavorado com o rabo entre as pernas. Se o texto terminasse por aqui, a gente poderia dizer isso. O que motivou o salmista a escrever foi o que aconteceu durante o cerco. Foram os acontecimentos relacionados ao cerco de Jerusalém. Mas não foram. Ainda não é o momento. O que vai levar ele a comover as tripas dele é o que vai acontecer depois do cerco. E é o que leva ele a escrever. Daí eu ter falado para vocês de 3 momentos. O primeiro momento, que é o cotidiano, longo, meses, anos, de uma liderança sobre a qual está o rei, que está oprimindo a população, exigindo impostos cada vez mais pesados. Eu mencionei na semana passada a história de Eliseu e a viúva, né? A viúva tinha um terreno lá com o marido dela, pobres, tem que pagar os impostos, aí não tem como plantar, porque ou come ou compra semente, aí pega dinheiro emprestado para poder comprar semente, para poder plantar, para poder viver, para poder pagar os impostos para o rei. Aí o marido morre o marido, ela fica lascada. Um cobrador dentro da lei, tudo legalizado, dentro da lei vem, o seu marido morreu, a senhora está de, vou fazer assim, vou ficar com os seus 2 filhos como escravos. O dia que a senhora tiver dinheiro para pagar, eu devolvo seus filhos. Tudo dentro da lei, sabe? Porque nas situações da hipocrisia institucional é tudo legal. É tudo imoral e tudo podre, mas tudo legal. Aí vem o profeta Eliseu, olha para ela, diz: o que eu vou? Meu filho foi levado como escravo. Aí o que ele faz? Ele faz lá a magia dele, bota óleo na panela e ela vai viver a vida dela. Com metade paga a dívida, com metade ela vive. É uma circunstância que está relacionada a essa estrutura de opressão. A liderança oprime a população e a população cai nesses buracos, nessas desgraças cotidianas que a gente conhece e que a gente interpreta como se fosse da vida. É natural que as coisas aconteçam assim, é natural a pobreza, é natural. Não é nada natural, meu amigo, é nada natural. É tudo planejado e tudo produzido, exatamente como Jerusalém fazia, exatamente como este rei fazia, exatamente como este filho de Deus fazia. Produz o devoramento do povo. O salmista, então, é tomado por uma consciência de que o rei todo-poderoso ontem é o covarde no sítio. No sítio ainda é o ontem, porque o que vai levar ele a escrever, o Salmo está no verso 7, vai acontecer depois que o sítio
terminou. Aliás, essa informação já está ali. Quando ele está escrevendo, ele já sabe que Jerusalém não foi destruída. Compreende? Deus espalhou os ossos do kit Siti. Ele não está escrevendo no momento do sítio, ele está escrevendo depois do sítio. Mas o sítio é o momento. Então você tem o cotidiano da cidade, em que o rei é o leão, e você tem o cerco da cidade, quando o rei deveria ser leão e ele vira uma galinha. O terceiro momento é o dia seguinte. E aí o dia seguinte a gente tem duas possibilidades de interpretação. Uma xoxa, mas é possível, e uma sofisticadíssima. Também é possível, mas é sofisticada. Mas isso vai ficar para semana que vem. 9h30 de novo, britanicamente, como na semana passada. Eu concluo, então, a fase expositiva da aula de hoje e vamos passar, então, àquela sessão de perguntas e respostas. Havendo as perguntas, eu vou respondê-las. Não havendo, a gente conclui. Enquanto não aparece aqui perguntas, deixa eu recapitular a pergunta que foi feita na semana passada pelo Geraldo Batista e pelo Leonardo. Praticamente a mesma pergunta. Leonardo dos Santos Silveira, do Rio de Janeiro, e o Geraldo Batista de Araújo Júnior, de Pernambuco. E a pergunta deles era sobre por que eu datei o Salmo no século VII. Eu acho que ficou um pouco mais claro hoje com a explicação do cerco de Jerusalém, né? Não pode ser no século VI, como foi aventado, por exemplo, pelo Geraldo, porque no século VI a cidade foi destruída e o cerco não foi mal sucedido, a cidade foi destruída. Então, não pode ser. Bem, na minha opinião, né? A rigor, foram 3 levas de ataque a Jerusalém, então não vamos descartar de todo a possibilidade de ser o cerco de Nabucodonosor, mas eu não apostaria, não. Para mim e na verdade para grande parte dos exegetas, a despeito da nossa interpretação ser absolutamente divergente, a gente concorda nesse aspecto, é um cerco de Jerusalém no século VII. Uma outra pergunta que o Geraldo Batista fez na semana passada foi sobre os Bnei Adam e os Bnei Ish. Ele conhece alguma coisinha do Antigo Testamento, se não conhece muito, porque Bnei Adam e Bnei Ish são expressões do hebraico. Aí eu sugeri uma revista aqui da Faculdade Unida, chamada Reflexos. Bota na internet, Reflexos, Faculdade Unida. Vai aparecer a revista, você vai lá no volume 6, tem um artigo sobre os Bnei Adam. E no volume 7, se não me falha a memória, tem a explicação do Bnei Ish. O Bnei Adam, na pesquisa que eu fiz, revela que são os pobres, os nobres, e os Bnei Ish, que são os pobres. Bem, chegou uma pergunta aqui do Cristiano Gomes Costa, da Bahia. Boa noite, Cristiano, que bom que você está aqui. Deixa eu ler a pergunta. Boa noite, professor. Segue 2 perguntas. Este salmo se assemelha muito à mensagem profética. Se a sua pergunta é o que eu estou imaginando, é uma pergunta sensacional. Todos os salmos tinham por objetivo serem cantados no templo e pelo povo. E esse se encaixa nesse tipo de salmo. Ou melhor, há salmos que foram escritos para não serem cantados. Não sei se me fiz entender. Entendi sim. A alegoria era um método utilizado para a leitura e interpretação dos primeiros seguidores de Jesus e sacerdotes? Não era a pergunta que eu imaginava. Tá, deixa eu ver. Vou responder isso aqui, assim depois tem uma outra pergunta aqui do Antônio Marco Greco. Eu já comento ela, deixa eu primeiro responder a do Cristiano. Cristiano, não dá para a gente saltar Jesus, sacerdote, Salmos do Antigo Testamento, são períodos completamente diferentes, o templo se transforma radicalmente, principalmente se você envolve o período sacerdotal, pós-exílico e o período pré-monárquico. Numa frase assim de efeito, eu diria o seguinte: a religião judaica posterior ao exílio é completamente, pega a palavra completamente, bota em caixa alta e bota negrito, completamente diferente da religião judaica pré-exílica. Não tem nada de igual, é tudo diferente. Os sacerdotes desmontaram toda a religiosidade judaica pré-exílica. De modo que você não pode... Para você ter uma ideia, eu imagino que você
pense em Jerusalém como uma grande catedral católica que o povo vai. Não é nada disso. O Templo de Jerusalém, ninguém da população frequentava, ninguém visitava, era uma capela real. Para culto real e só. O culto da população era feito nas vilas, nas cidades. Quando os sacerdotes tomaram o poder, reconstruíram o templo de Zorobabel, aí eles passaram a obrigar, e você imagina os mecanismos que são necessários para isso, que a população vá a Jerusalém, por força, por obrigação. Antes não ia, não ia. Então não pense Jerusalém como um lugar de peregrinação para culto popular na época monárquica. Não. Era uma capela para culto real e pronto. Agora, os textos eram escritos para ser cantados? Sim, mas não no sentido do culto sacerdotal. O chefe da religião no período pré-exílico é o rei. O chefe da religião no período pós-exílico é o sacerdote. E os cultos são completamente diferentes. O rei faz aquela celebração, mas não é uma celebração popular. A celebração popular é feita nas vilas. No começo da sua pergunta, você diz assim, se assemelha muito à mensagem profética. Pois é, o Cristina, eu achei que você ia enveredar por aí e não foi. Eu não tenho certeza se esse é um texto profético. Eu acho que não é um texto profético. Aliás, a profecia é complicada porque a gente tem 3 tipos de profecia completamente diferentes no Antigo Testamento. A gente chama de profeta aqueles que não aceitavam ser chamados de profeta. Só quem aceitava ser chamado de profeta, quem era chamado de profeta, eram os funcionários do rei. Mas os profetas carismáticos, os Bener Ha-Elohim, os filhos do Deus, não eram chamados de profetas. E o sacerdote Amazias, quando chama Amós de profeta, ele nega: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Eu sou criador de gado e plantador de sicômoro. Então, a gente chama todo mundo de profeta. No fundo, há uma confusão dos infernos a respeito da profecia. É das coisas mais mal compreendidas do Antigo Testamento no mundo cristão hoje. Mas se a gente fizer um recorte a denúncia contra a opressão política como uma mensagem profética, que é uma mensagem de uma categoria de religiosos do Antigo Testamento, que a gente chama de profeta, e que eles se negavam ser chamados de profeta, esse texto pode caminhar por aí, mas tem um problema muito sério nisso. Ou eu preciso fazer uma reflexão melhor sobre essa categoria específica de profeta como ativista político, Amós, Miqueias, que é porque no final do Salmo, a gente vai ver isso na semana que vem, ele fala quem dera. Quem dera. Vou voltar no texto hebraico aqui para você ver. Aqui, ó. Mi-iten. Não, o profeta não fala mi-iten. O profeta roga praga. Entende? Roga praga no sentido da magia. A minha palavra não voltará vazia, mas vai fazer tudo o que me apraz. Isso é palavra profética. Imagina um profeta falando quem dera. Não é um discurso profético, mas nem aqui nem na China. Então, a despeito dessa denúncia violenta da opressão, eu não me sinto à vontade para classificar esse texto como um texto profético, no sentido histórico do termo. Então, deve ser um agente dos próprios Bnei Adam. Por que eu acho que não é alguém do povo? Porque o povo não era letrado, era analfabeto. 99,99% do povo era analfabeto. Eventualmente, um comerciante, um grande proprietário de terra. Então, pode ser, assim, 2 categorias. Ou alguém da sabedoria da classe de Eclesiastes, por exemplo, apesar de que a gente está muito antes de Eclesiastes, isso é século VII, Eclesiastes é século V, século IV, 300 anos depois, mas alguém dessa categoria, assim, um grande proprietário de terra, filho de fazendeiro, um grande comerciante, grande em termos de uma vilazinha pequena, porque Judá era uma vilazinha pequena, mas não era um capinador de moita, ou é um escriba real. João, mas como é que pode ser um escriba real se está denunciando? Bem, peraí, você pode... Veja o Boulos, por exemplo, que lidera esse movimento sem tetos. Ele é de classe média alta. A família dele tem grana, ele tem grana. Mas ele está lá defendendo o descamisado, o sem teto. Então, você pode ter dentro de uma geração de gente de esquerda alguém que sai reacionário, e você pode ter dentro de um grupo que, em tese, seria um grupo de manutenção do sistema, que sai daí revolucionário.
Então, das duas, uma, ou esse sujeito que escreveu o Salmo 53 é um cara tipo Eclesiastes, um sábio, um burguês, digamos assim, que sabe fazer leitura de conjuntura, ou é um escriba real, alguém que sabe ler e escreve bem toda a vida, sabe dizer tudo com poucas palavras. Mas eu não apostaria num profeta, a não ser... Mas isso não descarta o que eu estou dizendo, porque se ele é um profeta real, ele é um Beni Adam. Um profeta tipo Natã, tipo Isaías, tipo Jeremias, é tudo funcionário do rei. E esse texto está dizendo que todos os funcionários do rei é tudo gente safada. Então pode ser um escriba real, pode ser um profeta real, mas não aquele profeta independente do estilo de Amós e de Miqueias. Representantes da categoria mesmo que a gente gosta aqui no Brasil de falar, isso é uma palavra profética, de denúncia, etc. Espero ter respondido, Cristiano. Agora vamos ao Antônio Marco Greco. É o Antônio Marco Greco do meu Facebook, Greco? Bem, lendo o seu artigo Beni Adam, da revista Reflexo, vi que nos versículos você coloca as chaves como dinastia, cosmogonia. Teria alguma relação essas chaves e o Beni Adam no mesmo sentido para Gênesis 1 e 2? É bom a gente ler perguntas de gente que me entende do métier, né? De Gênesis 1, sim. De Gênesis 2, não. Gênesis 1 eu explico. A tradição cristã, e mesmo a tradição judaica, transformou Gênesis 1 numa narrativa a respeito do conjunto dos homens de uma determinada época. Hoje a gente ouve de púlpitos e de livros de teologia, todos, desconheço exceções, que é a criação da humanidade, blá, blá, esquece. Do ponto de vista histórico, não há a menor hipótese de o Adão de Gênesis 1 ser uma hipóstase escrita, uma personagem que representa, alegoricamente, mitologicamente, midrasticamente, use o termo que quiser, a humanidade. A humanidade é um conceito que não tem 300 anos, é impossível. Mas há dois elementos ainda fundamentais para isso. E essa sua pergunta tem a ver com o seguinte, que é a primeira pergunta que eu me fiz quando eu fiz aquele artigo do Beni Adam. Se os Beni Adam são os funcionários do rei, então quem é o rei? Se os filhos são os Bnê, então quem é o pai? O Adão. Mas por que o rei é chamado de Adão se em Gênesis 1 ele é a humanidade? Aí você vai investigar. Primeiro, o Adão de Gênesis 1 recebe a ordem da divindade de dominar a criação, de controlar a criação, de reinar sobre a criação. A palavra que está lá é machal. Ele recebe o machal, o governo da criação. Nem Lutero, 1500, 1700, nem Lutero, 2000 anos depois de Gênesis 1 escrito por volta de século VI, e Lutero por volta de 1500. Lutero chegou para os camponeses e mandou papo reto. Deus criou duas categorias, um para mandar, um para obedecer. Vocês são para obedecer. Vai obedecer ou não vai? Então vai morrer todo mundo. Estou fazendo uma caricatura, mas foi isso que Lutero fez. Foi isso que disse. Mas a caricatura morreu mais de 100 mil camponeses, porque no olhar de Lutero, Deus criou duas categorias, uma para mandar, uma para obedecer. Você consegue imaginar Gênesis 1, 2000 anos atrás, período real, alguém dizer que Deus entregou a criação para o povo? Isso não existe, né? Aqui nem na China. E ainda tem um outro elemento. Na Babilônia, e Gênesis 1 está sendo escrito pelo rei que volta da Babilônia, Zorobabel, a gente vai ler na literatura que é um texto sacerdotal, mas não foi escrito no período sacerdotal, foi escrito quando Zorobabel ainda estava vivo, ou seja, é um texto monárquico. Na Babilônia, o rei não é como o faraó, que é o Deus encarnado. O rei é a imagem da divindade. O texto do mito da criação é de Salmu. Quem olha para Nabucodonosor vê a Tsalmu da divindade. Tsalmu é a estátua. Sabe, você vai na igreja católica e tem lá o Santo Antônio. Aí o camarada que gosta de falar mal do católico, o católico é burro, fica achando que aquilo é o Deus. Não, sua besta quadrada. Ele sabe que aquilo é uma imagem, uma representação. Ele sabe que o Santo Antônio está lá. Mas ele usa aquela imagem porque ele precisa de uma representação concreta. Era a mesma coisa que a Babilônia fazia. Quem olhava para o rei via a imagem do Deus. Em Gênesis 1, o Adão é Tselem, de Yahvé, é a mesma palavra, Tselem. Aí a gente aprende assim nas catequeses da vida. Pausa.
Na catequese você pode ensinar o que quiser, desde que não diga que isto é bíblico. Assume que é tradição. Assumindo que é tradição, eu não vou falar isso. Mas não diga que é bíblico não, que eu vou dizer que das duas uma, você é ignorante ou você tem má fé. Porque não dá para você dizer. Tselen Demut é a imagem espiritual. Não é. Já escrevi um artigo, está lá na internet, se vocês quiserem. Tselen e Demut na Bíblia Hebraica. Eu tenho um site lá na academia.edu. Aí você vai lá na academia.edu, Oswaldo Ribeiro, procura lá o artigo. Tselen e Demut. Todas as expressões de Tselen e Demut na Bíblia Hebraica se referem a estátuas, seja aquela estátua em 3 dimensões, seja o alto relevo. É porque a diferença da interpretação histórica da Bíblia para a interpretação da igreja é que na interpretação histórica você quer entender o que os caras diziam. E na igreja a gente quer fazer as pessoas entenderem o que a gente está dizendo. Você diz que é a Bíblia, mas na verdade é o que o pregador está ensinando, o que o Papa está ensinando, o que a liderança está ensinando. O que é legítimo, é o jogo. Não tem como você fazer a igreja de outro jeito. É assim mesmo, é com tradição. Não pode ser hipócrita dizer que não é tradição. É tradição, tudo é tradição. Agora, no passado, você tem que fazer força. Então, e eu não estou dizendo isso de modo dogmático, mas na minha conclusão, quando o Gênesis 1 foi escrito, Adão é uma representação do rei. O rei, a família real, o primeiro elemento da criação, por isso ele tem um machalo e por isso ele é a imagem do Deus. Já Gênesis 2, um texto sacerdotal escrito entre 50 e 100 anos depois que o sacerdote toma o poder, o sacerdote pega toda a teologia monárquica, joga no lixo, literalmente vai tudo para o lixo, e aí eles ressignificam Adão. Adão em Gênesis 2 já é um agricultor amaldiçoado, que não tem governo da criação, pelo contrário, vira o fiofó da criação, não tem ninguém abaixo do Adão. Tem a mulher do Adão, porque o sacerdote, para poder oprimir o Adão, que é o camponês agora, entrega a mulher como moeda de compensação. Eu chuto você, você vai em casa, chuta a mulher. Porque é o que diz lá no verso 15, né? O teu desejo será para o teu marido e ele vai te dominar. O mesmo machal lá de Gênesis, enquanto o Adão tinha o domínio da criação, ao Adão de Gênesis 2, o único domínio que ele tem é na mulher dele. Aliás, até hoje, né? O Estado do Espírito Santo é um Estado muito cristão, muito evangélico, mas é o campeão de espancamento de mulheres em casa. Porque o sujeito passa a miséria na sociedade, com o nariz em pé, chega em casa e puf, arrebenta a mulher no cacete. Isso está escrito com todas as letras em Gênesis 15, é a compensação. Qual é o preço que a conta que os sacerdotes fazem? O camponês não vai aguentar muito tempo a gente no torniquete. E quem conhece a história dos camponeses na história sabe como é que é, né? Os camponeses estão por trás das revoluções o tempo todo. A história de Lutero diz isso. No Brasil, todas as revoluções que a gente tem é de escravo de camponês. Até que a gente inventou, estrategicamente, que o camponês é o Jeca Tatu, e aí acabou, aí o camponês não faz mais revolução, né? O camponês agora está lá, Jeca Tatu, baiano a gente diz que é tudo molenga, como é que a gente introduz as armas dos opressores para castrar o povo, e a gente reproduz isso. Aqui no Espírito Santo, baiano é tudo vagabundo. Como é que pode um negócio desse? A gente introjeta os valores. Então mudou tudo, porque a partir de Gênesis 2, Adão deixou de ser um referencial para o rei, e aí passou a ser um referencial para a população de modo geral. A palavra Bene Adão não é mais utilizada, ela é utilizada apenas na tradição ligada à corte, mas isso explica por que é o Adão e o Bene Adão. E eu, para encerrar essa explicação, eu ainda daria mais um passo. Se você conhece o Antigo Testamento, por exemplo, o livro de Jó, diz assim: no dia em que Elohim recebe os Bene Elohim, no meio dos Bene Elohim vai um Satã. É assim que começa Jó. Ou seja, lá no céu, que é imaginado como uma projeção de como é aqui na Terra, você tem o Elohim e a corte de Elohim, os funcionários, etc., que são chamados de Bene Elohim. Entenda o que eu estou dizendo. No céu tem um Elohim e toda a corte é chamada de Bene Elohim. Pois bem, aqui no chão você tem os Bene Adão. Se eles são os Bene Adão, é porque você tem um Adão. Esse Adão é o rei, na tradição da dinastia cosmogonia. Quando a dinastia desaparece, os sacerdotes assumem, aí vai tudo para o espaço. A tradição de que a divindade luta com o dragão morre, tudo isso desaparece. A mulher se torna
o lugar mais baixo da sociedade, aí começa o processo de misoginia institucionalizada que acompanha a tradição judaica e cristã há 2.500 anos. Mas no período pré-exílico não tinha isso, não. Eu espero ter respondido. Não apareceu nenhuma outra pergunta aqui. Na semana a gente teve 4 e hoje... Opa, apareceu uma aqui. Oswaldo, boa noite. Essa é do Leonardo dos Santos Silveira, Rio de Janeiro. Existem outros exegetas que traduzem e interpretam o verso 5 de forma semelhante à que você apresentou, sem o acréscimo do conectivo de comparação como? Vi que este acréscimo parece ser uma influência de Jerônimo. O Leonardo, se você encontrar uma Bíblia ou um comentarista que não coloque esse como, me avisa. Pode parecer exagero de minha parte, eu não vou dizer assim, não existe no mundo, porque eu não consultei Bíblia em chinês, não consultei Bíblia em tailandês, mas as Bíblias em inglês, espanhol, francês, até de alemão, que eu consultei, nenhum deles coloca o como. Nas traduções, todos eles colocam como. Nas traduções que eu acompanhei pelos comentaristas, o Schöckel, o Krauss, todos eles pressupõem o como. Veja o seguinte, Leonardo, não pode haver um argumento de autoridade. Você não pode admitir que não pode ter o como porque eu estou dizendo, e você não pode admitir que tem que ter o como porque Krauss está dizendo. Autoridade em pesquisa é lamentável. O que você precisa fazer? Aprender, se já não aprendeu, hebraico, consultar as gramáticas e verificar. Toda vez que um texto quer construir uma cláusula comparativa em hebraico, ele usa o kaf. Ali não tem kaf. Por que o kaf fica infernizando a nossa mente? O como? Porque a gente está viciado pela leitura. Mas a gente está viciado pela leitura não do texto hebraico, está viciado pelo púlpito, pelos comentaristas. Não pode fazer isso, a pesquisa tem que ir para além disso. E eu vou dizer assim, em termos hebraicos, não há a mínima possibilidade de haver uma cláusula de comparação ali. A não ser que você pressuponha que você tem que colocar, como algumas Bíblias, pelo menos, colocam em itálico. Há uma chave entre os tradutores que, quando é uma pressuposição do tradutor, ele coloca em itálico. Algumas ainda fazem isso. As outras nem colocam. Aí, se você conhece hebraico, se você faz exegese, você percebe. Agora, se você não conhece, lascado. Então, eu diria assim, eu desconheço, por exemplo, mas não fica só nisso não, o Leonardo. Não há Bíblia, eu não conheço Bíblia, que tenha traduzido esta palavra Yeshuot. Se você conhece hebraico, sabe que Yeshuot é plural, salvações. Todas as Bíblias que eu conheço traduzem no singular. E traduzem no singular por quê? Porque, como está falando não há Deus aqui, aí já interpretou. Está completamente errada a interpretação, mas é assim que ele faz. O que eu posso fazer? É ateísmo. Aí qual é a solução para o ateísmo? Jesus. E aí quem dá a salvação? Jesus. Aí o que era salvações, e a gente vai estudar isso na semana que vem, então eu não vou entrar na explicação de por que está no plural aqui, mas, e não é um plural majestático, não. A palavra é plural, sim, e tem que ser traduzida no plural, mas nenhuma Bíblia faz. E no caso de Beni Adam, eu só conheço uma Bíblia que traduz filhos de Adão. Mas quando ela traduz filhos de Adão, eu duvido que o leitor vai interpretar que é um termo técnico do Antigo Testamento. O leitor não informado, que é basicamente 99,99% de quem lê a Bíblia, vai achar que filhos de Adão é a humanidade, porque como é que a gente ensina na igreja? Nós somos os filhos de Adão, no sentido que nós somos... Beleza. Leonardo, lascado, é triste, completamente. Não há a mínima possibilidade da gente achar que tem condição do povo entender a Bíblia historicamente. Mínima, porque ele não tem um material decente na mão. Está mal traduzido, ele tem interpretações teológicas cristãs de púlpito e um texto mal traduzido na mão. Como é que ele vai se resolver? Não se resolve, não tem condição de...
nisso. Agora, a boa notícia é que qualquer um pode estudar hebraico, qualquer um pode fazer a tradução, qualquer um pode fazer o que eu estou fazendo. Não estou fazendo isso aqui como alguém dotado, ou uma unção, nada disso, besteira. Língua, na semana passada eu falei, aprender hebraico, se você não aprender hebraico, esquece, e depois língua portuguesa. Traduzir adequadamente o texto, fielmente, ao pé da letra, e depois conhecer língua portuguesa. Porque se você não domina a língua portuguesa, por exemplo, você poderia ficar perdido nesse lá aterrorizado. Com toda honestidade, o Leonardo, você vai procurar Bíblias aí que tira o lá. Pega todas as Bíblias que você tem em casa e veja quantos mantiveram o lá no verso 6. O lá é a palavra mais importante desse verso, e os caras tiram. Por que eles fazem isso? Porque não entendem. Eles não entendem o Salmo. E aí tem que traduzir. Porque a regra fundamental, a tradução e a interpretação acontecem juntas. Você não pode ser um tradutor se você não entende o texto, mas também você não pode entender se você não sabe traduzir o negócio. E quem conhece o processo de tradução, é muito triste, porque o processo de tradução, você abre 500 Bíblias em cima da mesa e na prática você sai copiando. Tem muitas poucas Bíblias. Quando você faz os exercícios, você percebe que são famílias. 4, 5, 6 Bíblias tudo igual, 4, 5, 6 Bíblias tudo igual lá para cá. Por isso que quando surge uma Bíblia independente, você tem que correr e olhar para ver se ele não comete os mesmos erros. Aí a Bíblia é vendida como independente, você vai... Os mesmos erros que todas as Bíblias cometem, esse tradutor comete. Mas o aluno meu de primeiro semestre, eu dou aula de hebraico, o aluno meu corrigiria isso. Porque é só você pegar o dicionário e traduzir, caramba, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Mas eu vou em encontros de tradução, por exemplo, os caras, como é difícil traduzir nome de bicho. Dane-se nome de bicho, isso não é problema nenhum. Nome de bicho é doninha, se é cutia, se é coelho, o que isso vai fazer diferença? Nenhuma. Mas se é salvação ou se é salvações, se é humanidade ou se é uma categoria política, se é Deus os rejeitou, se é tu te envergonhasse ou tu os envergonhou, que é fácil de traduzir, não tem nenhum mistério, aluno de primeiro ano traduzir isso decentemente, não tem nenhuma justificativa. Para encerrar, eu vou dizer o seguinte, a coisa é tão séria, Leonardo, mas tão séria, que eu vou dizer um negócio aqui, você vai ficar, não, mas não é possível isso que o Evaldo está falando, o Evaldo é doido. Mas vou dizer para você com toda honestidade. A literatura que trabalha com Bnei Adam e Bnei Ish diz o contrário do que eu estou dizendo. Você pode pegar todos os textos que eu estudei, porque para eu escrever aquele artigo, aqui o Greco menciona, eu não sentei e escrevi do nada. Eu peguei todas as ocorrências de Bnei Adam e de Bnei Ish na Bíblia Hebraica, todas, eu trabalho com Bíblia Hebraica. E peguei a literatura que discute esses dois termos. Toda a literatura que eu consultei, não consultei chinês, não consultei japonês, tem exegeta bom no Japão. Quando eu fiz minha tese de doutorado, o livro que eu achei que ia destruir minha tese, porque ia dizer o que eu estava dizendo, é de um japonês, David Tsumura. A gente nunca ouviu falar do cara aqui, ele é japonês. Fez exegese na Alemanha e escreve exegese cristã lá no Japão. Pois bem, quando eu peguei a literatura a que eu tenho acesso à literatura em francês, tenho acesso à literatura em inglês, tenho acesso em italiano, peço ajuda quando eu preciso para alemão, então eu consigo consultar algum material que eu tenho disponível. Eles dizem assim, o Bnei Adam é o rico, o nobre, e o Bnei Ish é o pobre. Quando eu vou na Bíblia Hebraica é o contrário. Indiscutivelmente o contrário. É só você pegar o texto lá e ler, com provas. Da onde que os caras tiram isso? Eu acho que um diz, aí depois fica todo mundo copiando, porque ninguém lá vai checar. Mas 9h59 vai dar 22 horas. Espero que tenha sido proveitoso o encontro e a gente deixa o finalzinho, então, para terça-feira da semana que vem, quando eu vou concluir a interpretação e dizendo o que eu acho que o salmista estava fazendo. Por que é que ele escreveu esse texto? Ele não escreveu porque a cidade era oprimida e ele não escreveu porque a cidade foi sitiada. Ele escreveu por outra razão. E isso está no verso 7. Até semana que vem. Obrigado pela presença de vocês.